Por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como técnico do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a respeito ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians. O acordo foi fechado por volta de 12h30 da sexta-feira. Mais de 24 horas depois e nenhuma linha no site oficial ou nas redes do Corinthians tratando ou confirmando a contratação do treinador. Pergunta que eu fiz hoje para uma pessoa do Corinthians e do staff do Dorival, corria-se o risco de o negócio cair e o porquê do motivo da demora nesse anúncio. Ambas as partes asseguram que está tudo fechado e que o Corinthians só vai anunciar o Dorival a partir do momento que ele assinar o contrato. A tendência é que a assinatura desse contrato aconteça na segunda-feira. Embora é possível que a gente já veja o Dorival a serviço do Corinthians, ou pelo menos próximo do Corinthians nesse domingo. Dorival prometeu viajar ao Rio de Janeiro para acompanhar em um camarote o jogo do Timão contra o Flamengo, partida marcada para as 16 horas no Maracanã. Como ele só começa a trabalhar para valer na segunda-feira, na reapresentação do elenco, é nesse momento que ele vai assinar o contrato, será anunciado como novo comandante corintiano. Dorival, que assinou contrato ou vai assinar contrato até dezembro de 2026, quando se encerra o mandato do presidente Augusto Melo, e terá direito a um salário de R$2,5 milhões mês. Esse valor inclui também os membros da sua comissão técnica, o maior salário que o Dorival já recebeu desde que se tornou treinador. Só para completar, é importante contar ainda que o Corinthians se envolveu em mais uma polêmica, agora envolvendo uma dívida com Juliano Bertolucci. A dívida é de R$42 milhões pela compra do volante Ramiro. O Corinthians pegou o Ramiro sem colocar qualquer dinheiro e prometeu que quando vendesse o Ramiro devolveria o dinheiro ao Juliano Bertolucci. Acontece que o Ramiro chegou ao Corinthians, foi utilizado, acabou por deixar o Timão sem contrato no fim do vínculo e a partir daí o Juliano Bertolucci começou a cobrar uma dívida que chegou a bater 42 milhões. Corinthians contesta 6 desses 42 milhões de reais. E aí, essa confusão também envolve a recuperação centralizada de execuções, e, enfim, um verdadeiro caos que precisa ser explicado o mais rápido possível por dirigentes alvinegros. E você, o que pensa do Corinthians de Dorival? Vai dar conta do recado, não vai? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Acho que vai ser a relação do Dorival com um jogador desse nível. Vou te falar assim da experiência que eu tive, né, com o Dorival no Santos, né? O Dorival, ele tem uma característica bem resiliente, tá? Então eu acredito que a priori ele não terá problema nenhum, mas se vir a acontecer por causa de personalidade forte de jogador, eu acredito que ele vai buscar o diálogo e vai buscar a reconciliação, Samir. Né? Ele nunca vai pro lado tipo assim, tá bom, por orgulho, então ele teve uma atitude que eu não aprovo e eu descarto esse atleta, sendo que ele dentro de campo resolve, por exemplo. O Dorival vai pensar no clube. Ele não tem essa vaidade de prejudicar o clube porque um atleta não tem uma conduta, de repente, de acordo com o que ele acha ideal. Eu vou falar do caso lá Neymar, né? Que a gente começou nosso papo aí falando lá daquela situação que lá na Granja Comari eu pude explicar para os alunos do Dorival o que aconteceu com o Neymar. Quando então, teve aquela... Explica então para a gente, Bruno, porque o Neymar, ele mandou o Dorival para aquele lugar, não foi? Foi isso que aconteceu ou não? Você pode explicar melhor. Eu apareço nesse vídeo, né? Eu estava centrado no Neymar. Sempre as pessoas falam, eu vi passando aquele vídeo, você estava lá. Quando aconteceu aquela coisa de cabeça quente dentro do campo, Samir, nós, profissionais de futebol, é assim, para vocês entenderem, quem tem curiosidade. Ali dentro de campo, a gente se pega mesmo, irmão. Ali chega, dividida por cima. É isso que a gente tem que entender. O treinador, e o Dorival é ex-atleta profissional de futebol. Então, ele tem essa consciência que existe um calor do jogo. Então, quando acontece uma coisa assim menos favorável, a gente desconsidera, entendeu? Ou considera que era no calor do jogo, tá? Então, o que eu acredito nessa pergunta aí que você falou, desse atleta que tem personalidade muito forte? Que se por um acaso um dia acontecer alguma coisa,
O Dorival, com muita resiliência, vai buscar o diálogo, a conversa, que foi o que aconteceu com o Neymar, né? Pouca gente sabe que, de fato, o Dorival fez as pazes com o Neymar, né? Ali, ele suspendeu o Neymar do jogo, o Neymar foi lá, pediu desculpas, foi contra o Guarani, E e aí o problema vocês depois foi ficaram no do jogo. lado, e vocês ficaram, a liderança do grupo ficou do lado do Dorival Júnior. Nós ficamos do lado do Santos, Samir. O que é o lado do Santos? É o Neymar respeitar a hierarquia, né? O que ele fez, de fato, com humildade, reconheceu o erro dele, pediu perdão e junto ao Dorival, que a gente tinha entrada com ele, e a gente incentivava ele, professor, inclui o menino, a gente precisa dele, ele joga demais, ele está aprendendo, a gente vai orientá-lo, a gente vai cuidar dele, né? Que foi um pedido que o Dorival fez para mim. Falou, Bruno, cuida do Neymar, eu sei que o Neymar vai para sua casa, eu sei que vocês vão para a igreja juntos, entendeu? Cuida do Neymar e do Ganso. Ele pediu para cuidar do Neymar e do Ganso na época. E eu fiz isso por um bom tempo, sabe, Samir? Conversava com ele, né? Às vezes o Neymar chorava, que ele era pequeno demais, assim, muito magrinho, e ele também tem. Nós atletas, nós temos problemas pessoais também. Às vezes o Neymar estava triste com uma situação mais pessoal, né? Assim, de questão familiar, e a gente dava conselho, tá? E ele foi ali vencendo e cresceu e se tornou esse gigante, né? Do futebol mundial. E aí, naquele caso, mesmo tendo toda essa questão e o vestiário ter ficado quente na ocasião, quando o nosso treinador de goleiros não admitiu aquela atitude do Neymar e foi cobrado do Neymar na hora que ele se retratasse, o Dorival, você viu que ele manteve um equilíbrio emocional, sabe? E ele conseguiu contornar. Só que aí o que aconteceu? Ele deu mais uma punição para o Neymar contra o Corinthians. Inclusive, eu joguei esse jogo, marquei o Jorge Henrique na época. Foi um jogo na, na Vila Belmiro. Quanto mais eu bati no Jorge Henrique, mais para cima ele vinha, Samir. Meu Deus do céu. E ele batia em mim também, Samir. O menino batia em mim. Eu Jorge nunca vi um Henrique. extremo, um ponta que batia tanto. Eu joguei adaptado na lateral esse jogo. E aí, mas é aquilo, bateu ali do jogo, depois acabou de se abrir, troca a camisa, acabou. E então eu acredito muito que o Dorival ele vai por essa linha do diálogo. E aí a gente sabe o final da história, né? Não foi o Neymar que tirou o Dorival do Santos. E nem foi assim a diretoria, no caso assim, a diretoria se posicionou, né, hierarquicamente. Eles têm uma autonomia maior do que o treinador, exigiu, né, que o Neymar jogasse aquele jogo, o Dorival bateu o pé, personalidade forte, e aí, no caso, ele optou mesmo por seguir o caminho dele, uma vez que na cabeça dele ele me disse que ele perderia a autonomia que um treinador precisa ter mediante os seus atletas, para ter tomado a decisão que ele quiser, porque ele ali é a autoridade máxima, né? O chefe, é o comandante, é o mestre, né? E pronto, infelizmente não aconteceu como a gente queria, que era o Dorival continuar junto com o Neymar, mas depois se perdoaram, né? São amigos, e assim a vida deve ser, né, Samir? Todos nós somos Sim. seres humanos, erramos, e a gente procura não errar mais, e a gente procura reconciliação para a gente viver uma vida tranquila e feliz. E eu vou te falar uma coisa, Samir, eu vou dar um recado agora para os jogadores do Corinthians, que eu sei que eles assistem o seu programa. Você, atleta do Corinthians, saiba que o Dorival valoriza muito o ser humano, o caráter do atleta, a postura, o comportamento do atleta. Vou te contar um episódio do Dorival. Eu tinha sido emprestado pelo Santos do Figueirense, e aí, quando o Vanderlei saiu do Santos, o Dorival assumiu, eu retornei para o Santos. E nesse retorno, Samir, retornam muitos atletas que estão emprestados dos clubes, emprestados aos clubes. Então, não tem ali só 30 atletas, vem 50, 60. E a gente fica naquela expectativa, quem que vai ser aproveitado para a temporada, quem que vai ter um contrato rescindido, quem que vai ser emprestado. E daqui a pouco alguém me chama e fala assim, o Dorival quer falar contigo. E eu fui um atleta que, durante a minha carreira, eu não tinha um empresário que me representasse. Eu mesmo fazia os meus contratos, eu mesmo cuidava da minha carreira, né? Então, quando ele me chamou, eu falei,
Pô, o Dorival vai me agradecer, vai falar, Bruno, muito obrigado, a gente não vai contar contigo. Só que quando eu cheguei na sala dele, ele falou, Bruno, senta aí. Eu falei, oi, professor, pode falar. Aí ele falou, Bruno, quando eu chego em um clube, primeira coisa que eu faço, eu vou no porteiro, eu vou no pessoal da limpeza, eu vou no pessoal da cozinha, eu pergunto para os fisioterapeutas, eu faço ali uma pesquisa para saber quem é quem. E eu quero te falar uma coisa, Bruno. Eu nem sei por que que o Santos te emprestou. Porque você é amado nesse clube. Inclusive o presidente gosta de você, o Marcelo Teixeira. E eu não sei por que que não contaram contigo, né, o treinador anterior. Mas eu quero contar com você, porque eu sei que você tem influência sobre o Neymar, sobre o Ganso, né? Na época, o Robinho voltou e o Santos fez aquele timaço. E ali eu exerci uma liderança que foi identificada pelo Dorival sobre o meu comportamento dentro do clube, não só com relação aos atletas, mas também com os colaboradores. Ele falou, Bruno, eu fiquei sabendo que você vai lá no Sabuó, numa comunidade, orar lá na casa do garçom, do Luiz. Eu fiquei sabendo que você faz um trabalho social aqui no Jabaquara. Eu fiquei sabendo que você faz isso. Eu quero fazer com você. Né? O Dorival é uma pessoa muito humanizada, gosta muito de ajudar as pessoas também, se envolve com o trabalho social, tem esse comprometimento com o estilo de vida dele. Então, eu acho que ele vai agregar muito valor ao Corinthians, Samir. Isso eu estou falando para as pessoas que não conhecem esse lado do Dorival Júnior, esse lado ser humano, pessoa. Você sabe disso, Samir. O Dorival sempre te respeitou muito, né? Eu tenho certeza que ele deve ter feito um contato contigo pelo peso que você tem como jornalista, né? Para te dar esse furo que ele estava indo para o Corinthians. Tenho certeza disso, Samir. Em respeito a você, né? O que você representa também, esse trabalho que você faz, informando quem ama o futebol e principalmente o torcedor corintiano, que você tem essa identificação. Então, o Corinthians está ganhando muito, porque não está ganhando só um treinador. Está ganhando uma pessoa que se importa com o ser humano. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanáticos. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians para vocês. Corinthians que contratou o técnico Dorival Júnior e aguarda o mesmo aí, a estreia, quarta-feira que vem, Novo Horizontino, Copa do Brasil. É a estreia do Dorival confirmada. Ele vai estar no Maracanã, vai acompanhar o Corinthians no Maracanã. E deixa o seu comentário, a sua opinião, o que você acha aí sobre a chegada do Dorival Júnior no Corinthians. Deixa a sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!